Olá, gente! Estamos aqui com mais um Pod Top e hoje com a presença do pastor Rafael, da Igreja Metodista em Quissamã. Boa noite, Ricardo. Boa noite, gente. Tudo bom? E vulgo e MQ. Estamos aqui e desde já agradecendo a oportunidade de compartilhar um pouco, falar um pouco. E tá junto, né? O importante é a gente estar junto. Hoje o pastor está tendo o privilégio de estar inaugurando o nosso novo setup Meu aqui no Deus. estúdio, né, para facilitar a nossa vida. Pô, tá Então, bonito demais. O negócio tá top. então vocês vão ver alguns cortes aí diferentes e vai estar passando aqui embaixo os nossos patrocinadores, os nossos apoiadores. Se alguém quiser apoiar o nosso projeto aqui, também está à disposição de estar, tem uns contatos para você estar nos colaborando conosco, ajudando, tá? Mas o tema, pastor, específico de hoje, né, que a gente vinha conversando, é o seguinte: hoje o jovem ele tem muita facilidade em tudo, mas isso acaba dificultando, né, a questão da aprendizagem, porque o nosso programa ele foca muito nisso, na questão da qualificação, na questão do talento, das pessoas que se destacam. Como é que foi a vida acadêmica até chegar no ministério pastoral? Então, Ricardo, foi uma coisa assim muito legal porque eu tive vamos dizer assim, eu recebi o chamado de Deus para o ministério pastoral. Estava com aproximadamente 12 anos. Conheci uma outra denominação. Eu tive essa vontade, mas depois eu meio que deixei pra lá, achei que era uma coisa do meu emocional que estava falando. E passou um tempo e tudo, eu comecei a fazer análise de sistemas. Imediatamente após sair, terminar o segundo grau, já embarquei em faculdade e tudo, fazer análise de sistemas. Fiz 2 anos, mas aí o chamado para o Ministério Pastoral era mais forte, eu fechei. ah, Fechei o curso, decidi não mais continuar. Prestei faculdade para faculdade de teologia, o Bennett na época, lá no Rio. Passei os primeiros colocados na minha área, né, teologia, e cursei bacharel em teologia. Mas assim, aí teve isso tudo, mas eu acredito que não foi pulando assim com facilidade tudo isso. Não, Aí eu gostaria que o pastor narrasse um pouquinho os perrengues, porque hoje o que eu vejo o aluno, tá? Principalmente aqui na cidade de Quissamã, o aluno ele tem um colégio próximo à casa, tem um transporte gratuito, a escola tenta facilitar a vida dele no máximo para oferecer os recursos que ele precisa. E como é que o pastor conta um pouquinho como é que foi a dificuldade, por exemplo, no ensino médio? Teve então, se foi tudo um mar de rosas? então, esse negócio de ensino médio eu já não sei. Porque na minha época era primeiro e segundo grau. Isso. Então é o segundo grau. Então vamos lá, cara, segundo grau era uma pedreira, porque assim, a gente não tinha computador, pelo menos eu não tinha. Mas a gente olhava o computador, um bicho de 7 cabeças. Na minha época era o CP500, com aquele disquete desse tamanho, Uhum. flexível. Aquele é tipo um papel, você Isso, pegou de papel aquele grandão? 5 um Uhum. quarto, né? Uhum. O depois veio 3 Uhum. Aí veio meio, aquele pequenininho que ficou um isso, que era tempão. rígido, e o 5 um quarto era aquele grandão. Então a gente não tinha muito acesso a isso. Era uma época que não tinha, infelizmente. E a gente começou, era muito enciclopédia, Barça, um pouco antes, questão de primeiro grau. Eu lembro que tinha uma coleção chamada Saber em Cores, e a gente usava aquilo também. Eu lembro que eu era moleque, minha mãe trabalhava numa biblioteca, na Biblioteca Estadual Municipal de Niterói. E assim, quando eu era moleque, eu tinha que ir para lá esperá-la, né? Eu não podia ir para casa, então eu ia para a biblioteca, ficava lá e o meu passatempo era ler. Eu lembro que tinha uma série de livros chamado Para Gostar de Ler. E aí eu sempre fiquei vidrado naquilo, eu ficava sentado nos corredores da biblioteca lendo. Dependendo do setor que minha mãe tivesse, eu ficava lá lendo horas. E aí isso acrescentou. Primeiro, o gostar de ler desenvolveu. Além disso, acabava sendo facilitando a questão da pesquisa e que a gente saía em bando da aula do colégio, tanto no primeiro grau quanto no
grau, porque eu não tinha, como eu já falei, não tinha internet, não tinha computador, não tinha celular, muito menos. Eu lembro que meu primeiro celular foi em 99, uma coisa assim. E a gente ia junto com o pessoal da escola, passava o dia na biblioteca. Aí você não podia comer, não podia beber água na biblioteca. E a gente tinha que sair e tudo. Aí xerocava. Quando você não conseguia acabar de copiar tudo, você xerocava o livro. Porque tinha um setor de empréstimo na biblioteca, mas também tinha um setor que com os livros que a gente precisava mesmo, não tinha como pegar com empréstimo. Então a gente tinha que xerocar. Então a copiadora dentro da biblioteca era muito mais cara. Então era um negócio meio desesperador, né? Então a gente tinha que ir para a biblioteca com dinheiro para poder pesquisar, ver todos os livros. E assim, quando a turma era muito grande, você chegava lá, já tinha uma turma, uma galera da sua turma já fazendo a pesquisa no livro. A vontade era surrar os caras, né? Para poder pegar o livro. E foi um perrengue, cara. Perrengue. Era um perrengue. Eu lembro que eu morava em São Gonçalo. Isso, é isso que eu ia tocar nesse assunto. O pastor tá falando da biblioteca, tipo, a mãe era em Niterói. Então, quer dizer, olha a distância para poder ter acesso à informação. Então, eu morava em São Gonçalo, não tinha ônibus legal, assim, tudo era muito difícil. E a gente saía de São Gonçalo e ia para o Fonseca. Eu estudava no colégio e ficava no Fonseca. Já era uma distância bem legal. Depois, para poder fazer pesquisa, a gente saía do Fonseca e ia para o centro de Niterói, Avenida Amaral Peixoto, onde ficava, em frente à Câmara, vereadores, se eu não me engano. A gente ia para lá, para a biblioteca. Aí depois tinha que andar um pedação, porque a gente já não tinha mais grana, era perrengue mesmo, e a gente andava um pedação para pegar o ônibus direto de novo para casa. Depois eu passei pro Liceu Nilo Peçanha, colégio que era só 2º grau. E aí eu fui morar no Rio. Só que eu amava, era a maior vontade de estudar naquele colégio, e eu falei, não vou mudar, vou sair daqui para ir para outro lugar. E eu fiquei morando no Rio, na Tijuca, estudando em Niterói. Então, ou eu pegava um ônibus e pegava a barca, ou eu pegava um ônibus e pegava um outro ônibus direto para ir para o colégio. E aí eu já estudava em frente à biblioteca. Então, eu acabava a aula, estudava de manhã, pegava 7 horas da matina no colégio, acabava a aula meio-dia, atravessava a rua e ia para a biblioteca estudar. Entendeu? Então, assim, a galera que era formada na nossa época era uma galera que lutava muito mais do que a garotada de hoje. Vocês me desculpem, tá? Vocês que estão aí ouvindo, assistindo esse nosso top, a manga de vocês já tá descascada, cortada em fatias. Vocês não sabem nem o que é chupar caroço de manga. O nosso tempo foi pedreira. A gente tá aí, né? O pastor falou de pedreira, eu recordei, essa parte de Niterói também eu fazia muito esse caminho. Uhum. Eu morava em Itaboraí, aí eu estudava numa escola que no passado era São Gonçalo, que é São José, mas lá para a área rural virou Itaboraí, mas um tempo foi São Gonçalo, na área rural ali. Aí minha escola era ali, eu fazia o curso de pré-vestibular em Niterói. Aí eu tinha que era uma volta muito grande para poder fazer esse caminho ali, que é difícil, né? Eram 3 ônibus. Aí alguém falou assim para mim. Aí a escola tinha um alojamento. Aí eu queria ir dormir na escola para já amanhecer no dia na escola, facilitar. Essa escola era a escola agrícola. Aí alguém falou assim para mim, Ricardo, por que você não pega um ônibus de Niterói direto aqui para São José? Tem um ônibus. Eu, na minha inocência, fui para a escola. Perdi o meu último ônibus que devia ir para minha casa e fui para o ponto esperar esse ônibus que é para São José. Rapaz, e passava a hora e não vinha ônibus, só via a cidade ficando deserta, até que 11h30 da noite passou um camarada com um carro, parou, querendo um ônibus para São José, que era o ponto, né? Eu falei, tem um ônibus não, um ônibus para São José, o último é 9h30, 10 horas, e o curso acabava 10h30 da noite. Aí deu aquele gelo, né? Pronto, vou dormir no mato agora aqui. Eu dormi na cidade, né? Arrumar um papelão. Aí ele falou, rapaz, eu te parei porque semana passada meu carro quebrou e eu passei esse perrengue aí, um cara me salvou. Eu vou até metade do caminho. Você quer uma carona até lá? Tava na onça. Metade do caminho é melhor do que o caminho inteiro.
Aí, pastor, ele deixou num lugar que é chamado Largo da Ideia. Conheço? Isso, ali, Largo da Ideia. Meu Deus Eu do andei, céu. acho que uns 12 quilômetros a pé. Não, dou mais. Eu sei que eu cheguei, era 2 da manhã na escola. 2 da manhã, esse dia, entendeu? Então, assim, o pastor falou, a galera pegou a manga descascada, É, porque, não tem um ônibus escolar, a escola não funciona, a coordenação pede para não passar dever, para não passar nada importante, e a gente tinha que se virar nos 30. eu lembro que tinha um professor de segundo grau, foi a gente, tipo assim, o primeiro ano do segundo grau, né, do ensino médio agora, é aquele lugar que você vai tirar aquela parada de escola, né? Então a galera tá meio acostumada com escola. Eu peguei uns professores que, bicho, o professor chegava, olha, prova tal dia. Aí todo mundo anotava, pô, valeu. Aí vinha, acabava a aula dele, entrava outro, ó, prova tal dia. Aí os caras, pô, mas, e aí, professor? O outro professor tem prova nesse mesmo dia, então resolva com ele. Eu não vou mudar a minha prova por causa dele. A gente vai ter que estudar para 2 provas. Aí ele falava, qual de vocês aqui trabalha? Ficava todo mundo quieto, então vocês não têm obrigação nenhuma, vão estudar. Não tinha essa conversa, e corra atrás, lasque-se. Aí tava todo mundo assim, aí dava aquele desespero, aí via menina chorando e tal, e acabou, cara. Não tinha esse negócio, não tinha diálogo com a diretoria e não sei o que, esse negócio todo. Tem dever de casa? Tem prova marcada? Tem. E o desespero na hora, vamos lá, a turma tava muito agitada, o professor chegava, vamos lá, tô vendo que vocês estão muito agitados, estão muito serelepe, então beleza. Vamos lá, fecha tudo, fecha livro, bota embaixo da cadeira, tira uma folha do caderno, vamos começar a prova surpresa. Uhum. Rapaz, mas isso aí era um negócio que, se fosse hoje, a molecada tinha AVC. Paralisava um lado do corpo, caía babando no chão. Mas eu acredito que nem tanto, porque daqui a pouco eu falo mais sobre isso, mas porque assim, o aluno, a maioria, não está mais comprometido assim, com medo de uma nota baixa, como era a nossa geração. Pode crer. Tá entendendo? Por exemplo, quando eu fiz o ensino médio, não tinha, Itaboraí não tinha vaga para todos os alunos. Então eram só 2 escolas que abriam algumas vagas para ensino médio, ou no segundo grau. Então o primeiro grau todo mundo fazia, chegava no segundo grau, aí tinha a prova de seleção. Sim, eu passei por isso no liceu. Aí tinham 500 alunos e só 50 iam fazer o ensino médio, o segundo grau, e acabou. Os outros 400 iam arrumar alguma coisa para fazer na vida. Né? Ou pagava um particular, ou ficava ajudando o pai no trabalho, ia arrumar um serviço. Na nossa época lá em São Gonçalo tinha o Cefet, né? Escola técnica e tudo, algumas pessoas optavam por ir para lá. Eu lembro que o liceu tinha uma parte técnica, que era contabilidade, tinha uma outra matéria. Geralmente é formação de professor. Não, lá no liceu Lá em Itaboraí tinha essa parada, era o ensino médio normal, isso, contabilidade e formação de professor. Não, lá no liceu eu só lembro de contabilidade. E aí eu tava com muita vontade de fazer contabilidade. Mas aí eu conversei com meu pai na época, ele falou, legal, ele era contador, mas ele falou assim, cara, mas você não quer fazer faculdade? Eu falei, quero. Então, fazer formação geral. Porque a gente tinha esse problema. Porque você ia pro técnico, cortava uma porção de matéria, biologia, química, eu não via nada. Era bem específico, né? E aí quando ele me abriu o olho para essa parada, eu falei, não, meu irmão, posso não, quero não, vai dar ruim. E eu fiquei na minha e terminei o grau normal. Então, quando eu optei pela escola agrícola, foi por conta disso. E lá era das 7 às 5 da tarde. Então, de manhã, nós tínhamos todas as disciplinas normais, do ensino médio, e à tarde era a parte técnica. Formação geral que eles chamavam. Isso, formação geral. Aí a escola me ajudava, meu foco era a faculdade. Não sabia bem ainda, realmente, mas aí, tendo essa visão da faculdade, eu consegui fazer as 2 coisas. Eu lembro que tinha, quando eu estava terminando o primeiro grau, tinha uma parada de teste vocacional. Não sei se tu chegou a pegar isso. Não, eu ouvia falar, mas eu não fiz. Tinha teste vocacional. Eu falei, cara, e se eu for fazer essa parada e der tudo errado daquilo que eu sonho? Aí eu vou ficar assim, eu falei, quer saber? Não vou fazer nada não. Aí fugi disso. E acabou que depois eu fiz e deu da área de humanas. E eu sempre gostei muito de exatas. E aí eu falei, cara, minha ida para teologia foi uma luta comigo, porque não era a minha área, e eu acabei
conquistado por Deus, vamos dizer assim. E no ministério, pastor, Deus acaba te usando conta até de incrementar uma porção de coisas de tecnologia na igreja por causa dessa afinidade que o pastor teve no passado. Sim. Com a questão de design, a questão de Sim, iluminação. eu sou aluno do William, né? Hoje além de aluno, sou fã do cara. O cara sabe muito. Mas assim, meu sonho, só que eu não tinha grana na época, era a ESPM, que era a Escola Superior de Propaganda e Marketing. Era o meu sonho. Só que aí eu lembro que eu fui falar com meu pai, pô, esse lugar é impossível e tal, não sei o quê. Vamos tentar outra coisa. Aí eu fui fazer análise de sistemas. Hoje em dia tem até outro nome, né? Desenvolvimento e análise de sistemas. Eu não sei. Aí antigamente era só análise. E aí eu fiz uma prova, entrei com pedido de bolsa, consegui uma bolsa, mas na época tipo 50%. E aí eu me inscrevi para o time de basquete da faculdade, fiz a prova, o teste, passei no teste e ganhei mais um percentual, tipo 25%, alguma coisa, 30%. E podia ser acumulativo. Então ficou bem legal, bem tranquilo para pagar. Então, como eu não trabalhava, o que eu fazia? Eu estudava de manhã e à tarde. E à noite eu ficava na faculdade para poder jogar, para poder treinar e tudo. Isso dois anos. Mais ou menos 2 anos nessa pegada. Mas foi punk, mas foi muito legal. Então é isso que eu falo para os alunos, para ele aproveitar o tempo na escola, porque a pessoa, querendo ou não, tem que ficar ali, né? E por que vai ficar sem aproveitar a questão da amizade, a questão do conteúdo? Porque se você calcular ali, metade do dia, no mínimo, é na escola. Por mais que ele tenha aquela questão de deslocamento e tal, mas metade do tempo, e às vezes até o tempo mais útil, porque quando ele chega cansado em casa, ele quer só descansar. Então a escola pega ele descansado. Então eu falo assim, olha, esse momento é um momento de você criar um laço de amizade com seus colegas, você sugar o máximo do professor. Porque o que acontece, isso é até comigo. Se eu sei que a turma ela é interessada, que ela busca conhecimento, quando eu preparo a aula, o planejamento, já sei que a pessoa X vai perguntar isso, aquele outro vai indagar aquilo. Então você não prepara aquela aula sequinha. Você já quer alguma coisa além. Porque você já sabe que gordura, né? Porque a turma vai te cobrar. Agora, quando você pega uma turma apática, eu falo, vocês até prejudicam o nosso trabalho. Porque às vezes o professor ele quer dar mais, ele tem condição de dar mais, e não dá por conta da cobrança. O aluno não cobra. Então eu falo, vocês têm que cobrar do professor. Entendeu? Mas ele não sabe explicar. Vocês ficam repetindo isso que ele vai. No meu caso, se eu não souber, eu vou tentar me adaptar melhor. Então, essa mão dupla é fundamental na sala de aula. A gente tem uma garotada hoje, vejo isso porque eu tenho convívio com a garotada da igreja e com outros garotados que acabam se relacionando em outros ambientes, mas a gente tem uma turma hoje que não lê, né? Primeiro problema, a gente tem uma galera que não lê, não gosta de ler. E a cultura geral é muito rasa, é muito pouca, é paupérrima, vamos dizer assim. E aí a gente vai aliando a pais que também não estão nem aí. Porque para mim é um crime quando o pai pega o filho e dá um celular na mão dele. Tipo assim, cara, as crianças não aprendem mais a socializar. A mãe tá cheia de serviço para fazer alguma coisa, não tem o que fazer, pega a criança, dá um celular na mão dela e lasque-se, assiste o que você quiser. A criança não socializa, a criança não desenvolve imaginação, não tem um brinquedo, não monta nada, não cria nada e fica preso ali naquelas coisas que a internet entrega para elas. Rapaz, eu acho isso muito ruim, eu vejo o dano que isso tem causado. O mertiolate parou de arder, rapaz. Isso aí já começou a problematizar tudo. A gente vê isso acontecendo. A questão é que o que acontece? Quando você pega essa criança e não prepara a base dela agora, aí amanhã chega o quê? Para os pastores, aquele jovem problemático, aquele jovem que quer compromisso com Deus, aquele jovem que não quer compromisso nem com estudo. Sim. Porque eu chego para eles na sala e vejo uma porção de aluno com o telefone na mão. Olha só, não vou ficar tomando o telefone de ninguém, tá?
Mas olha que tá Mas poderia. Eu sei, inclusive o estado do Rio tem uma lei que proíbe Exatamente. entrar com o celular na escola, Sim. né? Mas aí eu falo assim, ó, não vou entrar nessa polêmica, a gente vai ficar batendo um boco o dia todo aqui e não vai adiantar. Mas olha o prejuízo para mim. Como que eu vou competir, dando uma aula lá, no caso física, com um aluno que está vendo um TikTok do pessoal dançando? Claro que o TikTok vai ganhar de mim, mas eu tento pegar o que? O psicológico deles. Isso aí agora está te dando alegria momentânea. Mas amanhã vai faltar essa bagagem para vocês da escola, você se posicionar no mercado e cadê o conhecimento de vocês? Cadê o conteúdo que o pastor está falando? Né? Não tem. Eu digo o seguinte, ó, vocês acabaram de pegar o diploma aqui, pegar vai pegar. Porque ou vocês vão colar, ou vai pegar um trabalhinho do um ou do outro. O Estado precisa liberar sala de aula para entrar na próxima turma. Você vai repetir um ano ou dois, mas uma hora o Estado vai ter que te liberar, porque eles têm que liberar espaço na sala de aula. Aí tu ganha um diploma. Na primeira entrevista, você vai receber uma folha de papel. Dependendo do que você colocar na folha, ou você vai virar um gerente, ou você vai ficar na trabalho de auxiliar de limpeza, ou talvez nem encontre um trabalho. Porque hoje a escassez de mão de obra, escassez não, né? A excedente de mão de obra está tão grande que hoje você pode escolher para fazer auxiliar de limpeza com ensino médio. Você pode selecionar dessa forma. E outra coisa que é abordar outro assunto é com relação à facilidade que eles têm. Na nossa época, videogame era coisa de elite. Eu lembro que o meu primo tinha, aí ia 10 primos para casa dele, às 10 horas da noite, ou de 9 às 10, tinha um horário lá, numa fila para brincar de Atari. Daquela voltinha ali, vinha um outro. Quando você chegava a sua vez de novo, você ficava ali 10 segundos, eu morria, o carro batia, o outro tomava o joystick. Agora é minha vez, agora é minha vez. Não dava tempo nem de você pegar o gosto. Coisa, sem contar que a tia, a mãe, falava o quê? Vamos desligar porque... Não, tinha hora, tinha estraga a televisão. Isso. Lembra disso? Estraga a televisão. E o pior é que geralmente a televisão queimava mesmo, né? Aí associava. Rapaz, era uma desgraça isso. A gente tinha muito pouca diversão. Qual era a nossa diversão? Quem tinha, que eram raríssimas as pessoas, era videogame ou assistir um programa de televisão. Futebol, quem gostava. E tivesse televisão também. Era muito difícil jogar alguma coisa que não fosse futebol, porque principalmente nas nossas comunidades a gente tinha quadra de basquete e eu lembro que eu me amarrava em jogar taco. E botava latinha lá e vambora. Era uma parada muito boa. Meu filho, né, Miguel, 6 anos, ele tá nessa fase filósofo. Aí ele virou, papai, o que tinha na sua época? Aí ele começa, o que você fazia? Eu falei, lá tinha pé de fruta, eu catava fruta, depois eu ia pro rio, tomava o banho, tinha um rio que passava no terreno nosso, tomava banho de rio. E depois ia pra escola. Era isso, a sua época era isso, papai? Brincava de pique. O que é isso, pique? Entendeu? Rapaz, isso era bom demais. Pois é, então assim, eu lembro que... Tô ficando saudosista. Eu fui a gente morava num bairro, e por acaso chama Quissamã. Lá em Itaboré tem um bairro chamado Quissamã. Aí morei 2 anos ali e tinha uma molecada muito unida. Aí o pique nosso, assim, podia ser no bairro. Então a gente pegava a bicicleta e sumia, maluco, por tudo quanto é lugar, e a galera de bicicleta atrás procurando. Cadê fulano? Cadê fulano? E rapaz, às vezes eu saía do pique, eu ia pra casa jantar, e tá o povo lá rodando. Cadê Ricardo? Cadê Ricardo? Eu comendo. Daqui a pouco eu ia dar uma disfarçada do Miguel por trás de uma casa, chegava eu. Onde você tava? Te rodou tudo e não te achou de barriguinha cheia? Porradinho. Rapaz, olha. Minha época era a época do taco, bola de gude, soltar pipa. A gente arrumava o que fazer. Mas assim, eu lembro que eu era moleque mesmo, não tava no segundo grau. Não tava no segundo grau ainda não. Tava terminando o primeiro grau, fundamental. E aí eu fazia natação de manhã e tinha uma galera mais velha e o cara virou pra mim e falou: o que você faz quando chega em casa? Eu falei: eu vou dormir de novo. Era muito cedo, né? Depois eu vou estudar. Ele: não, cara, você tem que ter alguma coisa, tornar a sua vida produtiva. Às vezes eu passo e te vejo, a gente morava no mesmo condomínio, e ele falou assim: às vezes eu te vejo lá embaixo com uma molecada que não... E aí ele falou: cara, você tem que trocar essa
essa parada não produtiva da sua vida por um tempo que vá fazer diferença. Vai ler alguma coisa. O tempo que você está dormindo, leia alguma coisa aleatória, que não seja do seu colégio e tal. Uma revista, compra um jornal, faz uma assinatura. Só que na época, fazer assinatura era impossível. E aí a gente comecei a pegar coisas para ler e tudo, ter acesso a material de leitura legal, livros e tudo. E aí minha mãe sempre me incentivou muito a ler. E aí eu comecei a abrir a visão para algumas coisas. E aí foi o que você falou. A questão de você chegar num lugar, você ter um conhecimento que excede um pouco a maioria. Então você despontava e automaticamente a gente já começou quando eu partiu para o mercado de trabalho, beleza, tô dentro, aprovo com alguém. Eu não precisava fazer muito esforço porque tinha uma galera que não gostava de ler. E hoje em dia a gente tem a maior galera que não gosta de ler. A cultura hoje é TikTok, é essas porcarias de internet que não leva ninguém a lugar nenhum, né? A gente vê um monte de gente aí, um negócio de dancinha aí, que eu não sei o que não tá levando ninguém para lugar. Eu falo pro aluno quando eu vejo ele no joguinho, falo assim, vem cá, você é o melhor do mundo, tá entre os 10 top do mundo? Não, professor, tô só, então você tá perdendo o seu tempo. Ou você pega a matéria do quadro e estuda, ou você vira o top 10 desse joguinho aqui. Mas tem que se preparar. Que aí eles ficam assim assustados. Porque você dá uma escolha para ele. Ou você, já que você gosta desse videogame, seja o melhor do mundo, vai aprender a programar, faz o seu jogo para vender. Não é nem isso. Até o cara que joga muito, hoje em dia é profissão, cara. É profissão. Tem moleque aí, tu tem noção de quanto ganha um garoto desse que é top 10? Ah, deve ser coisa de milhão, de patrocínio, é parada de não sei de o quê. 800 mil dólares de prêmio pra cima. Então, só que a gente tem uma garotada que não... Ela fica só consumindo o que o cara produziu. Exatamente. Então, é isso que eles querem. Se a garotada se você é um prodígio nessa parada, mete bronca. Você tá vendo que tá arrebentando? Mete bronca, arrebenta. Agora, se você vê, porque não precisa ninguém falar pra você, se você vê que você é bônus no jogo, então, cara, sai disso, vai estudar, mete a cara, porque não vai dar certo, não. É incrível, cara, incrível. Essa parada de videogame é muito legal, eu gosto. Eu tenho lá em casa um videogame que ele não funciona há tanto tempo que ele parou de funcionar. Eu comprei, assim, achei muito legal, vou jogar pra caraca e tal. Cadê, cara, que a gente consegue parar? Não consigo nem parar no sofá da minha casa. O sofá tá arrumado, ele não precisa nem... Na hora de arrumar a casa, uma coisa que a gente não precisa mexer no sofá. Outro dia eu tava na correria, eu tava me reparando nisso. Falei, rapaz, tem um jardim aqui que eu consigo nem parar pra ficar vendo o jardim. Olha só, não tem, cara, não tem. Em casa, da casa eu uso 3 cômodos, entendeu? É o banheiro, o quarto e a cozinha. Enfim, a área de serviço que de vez em quando eu boto a roupa pra lavar. Mas eu uso 3 cômodos da casa, eu não precisava nem mais do que isso. Porque televisão não dá, eu não consigo. Quando eu paro para assistir televisão hoje, é tipo assim, hoje eu quero dar uma desopilada. Vou assistir um filme. Mas aí eu caio em outro problema. É tanta opção que você acaba perdendo mais tempo para escolher o filme do que propriamente para assistir. Então você fica, quer saber? Eu vou ler alguma coisa. Ou eu vou jogar alguma coisa no celular. Aí joga um pouquinho no celular, tá chato. Eu vou dormir. E acabou, fim. Olha. Então a gente fica nesse ciclo, né? Porque é o que eu falei, a distração para o jovem, né? Nossa época você tinha focado, vamos brincar de pique. Ninguém tinha um telefone no bolso, não ia, tá entendendo? Então a brincadeira nossa era aquele pique. Hoje o aluno ele faz o quê? Ele tá com foco, por exemplo, e vai estudar lá uma matéria X. Aí quando ele abre o telefone, já vem uma notificaçãozinha em cima. Ele, o que é isso aqui? Fulano tá não sei aonde. Aí entra no papo de fulano. Dali vem uma outra situação que ele pá. Não, aí alguém vê que você tá online. Isso, aí já começa fulano, a chamar. Fala comigo aqui e tal, tem uma parada pra falar comigo. Já era. Então se o jovem hoje ele não pegar, né, ele focar nisso, dele, eu quero traçar esse objetivo. E se ele não pegar isso como meta para ele
ele tá perdido. Até deixei aqui em cima da mesa, vou aproveitar o ensejo, fazer a propaganda. Opa, lógico. Aí, ó. Esse livro aqui é Tempo Ser o Maior Aliado, porque eu tô passando por esse processo também, de fazer muita coisa. Aí eu comecei a fazer uma pesquisa, e eu vi 7 pilares para que você possa começar a dar propósito à sua vida. Então, a questão de organizar o tempo tem muito a ver com propósito. Você está aqui fazendo o quê? Aí quando você começa a pensar dessa forma, aí você já não começa a fazer as coisas inúteis e vai buscar as coisas mais úteis. Aí esse livro, para a galera que está em casa, está no canal com download gratuito. Você pode aí um e-book, são só 22 páginas, justamente para você ler em 40 minutos. No final, a última coisa de professor, fiz um resumo do livro na última página, 7 exercícios. Não fala isso não, senão o pessoal vai direto na última Pois página. é, mas deixa que ele vai ficar curioso ali, tomara. Então tem assim, aí 7 exercícios que a gente tem que praticar para você começar a desfrutar ao máximo, né, plenamente a nossa vida. E eu vejo muito a pessoa falar assim, botar tipo essa meta, quando eu aposentar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, fazer aquilo. Aí ele fica a vida toda com esse sofrimento de quando aposentar. Aí quando finalmente ele aposenta, junto com aquela aposentadoria, que foi uma vida muito sofrida, vem N doenças e o cara fica preso naquilo ali, aí aquele plano que ele pensou, se ele pensou em viajar, não pode viajar mais, se ele pensou em descansar, as dores não deixam. Então, sim, a gente tem que, cada dia, tá vivendo plenamente aquele dia. Tá? Botar a cabeça no travesseiro e ficar tranquilo. Né? A Bíblia já diz isso, né? Já basta cada dia o seu próprio mal. Entendeu? Deixa amanhã para depois, esquece o que passou, que você não pode mexer, mas começa a modificar o seu agora. Então, pastor, eu queria que o seguinte, que o pastor concluísse para o jovem esse tipo de mensagem, porque não como é que eu vou falar? Existe essa dificuldade, essa facilidade toda, mas que ele foque em alguma coisa que vai ser o futuro. O pastor sempre fala a palavra, né? A gente é fruto daquelas pessoas que estão próximas. Sim. Então, focar isso para o aluno, para ele estar começando a selecionar isso, as pessoas selecionarem, para que ele possa amanhã ver que ele não perdeu a juventude com coisa vã. Então, o que a gente vê assim acontecendo hoje? O celular, ele é um ladrão de foco, não tem jeito. É um aparelho maravilhoso, uma fonte de conhecimento, mas também é um problema. Você olhar e ver com tranquilidade, até o seu livro trata sobre isso. Por quê? Você pega o Instagram, ele reduz cada dia mais o tempo dos vídeos. Porque eles estão entendendo que a galera não consegue mais ficar focado em um vídeo de 3 minutos, 4 minutos. Então ele reduz. E hoje a gente está assim, por exemplo, você vai assistir um vídeo, alguma coisa no YouTube, você não tem paciência de esperar o tempo transcorrer. O que você vai fazendo? Você vai adiantando. O WhatsApp, o que você faz quando Agora a pessoa... eu dou um e-mail, 2. Então você acelera. Se for mãe geralmente fala no 2. Você já bota no 2. Porque geralmente mãe fala devagar, repete muito e tal. Então você acelera. O que é o problema? Falta de foco. Falta de foco. E aí você vê hoje a gente consegue diagnosticar muita coisa que antigamente não conseguia. Então aí começa a sopa de letrinha. TDAH, não sei o quê, e déficit de atenção, e esse monte de problema que a gente... É da nossa geração. Quer dizer, é dessa geração de agora, não é da nossa geração. A nossa geração não tinha isso. Então, cara, hoje a garotada tem muita coisa que chama, que tira do foco. Na nossa época, era a molecada fazendo o quê? Bora, Ricardo, vamos jogar, vamos brincar, vem pra rua, papapá. Hoje, e era tão organizado, tinha a época. Isso. A época da pipa, a época da boleba, a época do peão. Isso. Peão eu nunca aprendi. Acho que só as 2 vezes na vida eu consegui jogar um peão na vida. Nossa, meu pai jogava muito e eu nunca aprendi também não. Maior frustração aquilo. Mas enfim, a garotada hoje precisa entender que o celular, vou demonizar o celular. O celular é bom pra caraca. A igreja, ela usa o celular. A escola usa o celular. Todo mundo usa o celular. Saber usar, pô. E isso serve para qualquer coisa, para amizade.
Tem um amigo que você gosta dele pra caramba, e o teu amigo tá te levando só pra furada, larga esse amigo, deixa ele se ferrar sozinho. Esquece isso. Toca a sua vida. Porque na hora que você tiver mais velho, que você começar a ver a tua vida, cara, se você não tiver focado, se você não tiver um objetivo, não tem vento que te ajude. Mas quando você tem um objetivo, as coisas acontecem e, desculpa a expressão, mas até um chute no bumbum, ele te dá uma ajuda para andar mais rápido. Só que você tem que saber para onde você quer ir, senão você não chega. E a gente tem uma garotada que não sabe, que está perdida, que está esperando, o que, que vai acontecer? Eu vou fazer o que da minha vida? Eu não sei. É mãe custeando tudo, dando celular, dando tudo isso. Cara, para com isso. Para com isso, não tem necessidade disso, não. Às vezes se sacrificando com Muito. uma coisa dela pessoal. Muito, nossa. E uma coisa que o filho de amanhã não dá valor. A mãe tem um telefone rosco-fosco qualquer e o filho de iPhone, não sei o que. Sai daqui. Não tem necessidade de ter. É igual computador. É igual computador. Se você pega um sistema operacional, hoje todo mundo, não, Windows 11. Pô, legal, Windows 11. Pô, bacana. Mas se a gente for parar para pensar em sistema operacional, o Windows 97 resolveria a vida de todo mundo, porque ninguém faz uso de todas as funcionalidades de um sistema operacional. E a galera não entende isso. Celular, eu quero celular por quê? Porque tem câmera boa. Compra uma máquina fotográfica. Aprende a tirar foto. Você gosta de tirar foto? Aprende a tirar foto. Seja um fotógrafo. Invista nisso. Não, eu quero tecnologia da informação. Eu quero, sei lá, produzir conteúdo digital. Quando você fala isso, a garotada fala, não, eu vou produzir conteúdo digital. Ele acha que é ficar fazendo postagem no Instagram ou no Facebook, sei lá o quê. Não é. Produzir conteúdo digital é você analisar o nicho de mercado, as pessoas que você quer atingir, entendeu? Qual é o horário que essas pessoas estão acessando, o que você pode produzir, quais os horários melhores para você poder alcançar um público. E essa garotada não quer estudar isso. A maioria da garotada que tem muitos seguidores ou conseguiram sem querer ou estão fazendo alguma coisa idiota que outros idiotas seguem para ver a idiotice. Então, o que acontece? Quando você vê um destaque desse, pastor, é porque você tem que fazer o que ninguém está fazendo, pensar fora da caixa. Sim. Só que eles não conseguem pensar fora da caixa. Eles querem imitar o que já deu certo. Sim. Aí o que já deu certo já está saturado. Ou fica naquela coisa assim, eu vou fazer se. Ou eu vou tentar, não vou tentar. E se tentar, passa um ano, passa 2 anos, passa 3 anos. Eu lembro que tinha muita coisa na igreja que o pessoal falava assim, projeto tal, projeto não sei o quê. Eu falei pra menina, eu tenho uma raiva desse nome de projeto. Quando eu falo de projeto, eu penso naquela coisa que vai projetar, que vai pensar muito. Aí que no meio do caminho se perde, vai. Gente, vai fazer alguma coisa? Vamos fazer. Eu tinha uma questão com essa questão. Não é que você vai fazer de qualquer jeito. Não, mas se você não começar a dar o primeiro passo... Eu falo com o pessoal da igreja, é melhor feito do que perfeito. Então, ótimo. A gente entra rasgando. Se deu errado, volta costurando. Mas não fica parado. Às vezes as pessoas ficam tanto no anteprojeto, no pré-projeto, mas aí, e as possibilidades, e fazendo um monte de conta, e não sei o quê. Eu vi uma vez, eu li, me falha a memória onde, mas que os americanos levaram não sei quanto tempo para desenvolver uma caneta para que os astronautas pudessem fazer anotações no espaço. E eles conseguiram. A caneta escreve até debaixo d'água. É a coisa mais moderna na época. Investiram uma grana ferrenha. Os russos deram lápis para os astronautas. A lenda diz que eles se encontraram, né, um dia que eles fizeram intercâmbio. Aí o cara foi mostrar a caneta de $1 milhão. Nossa, porque aqui na Terra tem a gravidade, então sim, a tinta desce. Lá não. Então tinha que ter um negócio ali para empurrar a tinta. Aí os americanos, a minha caneta que escreve no espaço, como é que vocês fazem para escrever no espaço? Aí o cara puxou um lápis. Acabou, resolvido. Então a gente gasta tanto tempo inventando situações mirabolantes, soluções mirabolantes para os nossos problemas, que às vezes a gente tem coisas tão básicas que a gente resolve rápido. A gente gasta mais tempo com molho, gasta mais dinheiro com molho do que com peixe. Então é isso que essa garotada precisa aprender hoje.
facilitar o trabalho, cara, facilitar o entendimento e vamos embora. Claro que tem uns negócios que são idiotas. Eu vejo, às vezes, umas tiradas assim, o pessoal inventando os troços, que não estão inventando, tipo, eu vou botar a pá de lixo na torneira, porque aí a água desce pelo cabo da pá de lixo. Pelo amor de Deus. Entendeu? Tem um negócio que não tem sentido. O pessoal fica. Tem hora que eles inventam uns troços que fica mais difícil do que se você não fizesse. Mas tem coisa boa. E a garotada tá aí para inventar coisa nova. Mas tem recurso para isso. Não, e você vê quanto que os cientistas fizeram no passado sem internet. Imagina um jovem desse começar a pegar toda essa informação para resolver os dilemas da vida. Acabou. Né? De vez em quando eu passo para eles isso, tá precisando disso aqui. O caminho é mais ou menos esse. Quem vai encarar? Mas o que falta, professor? Falta alguém fazer assim, 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 assim. Agora a bola tá com vocês. E eu não tenho tempo. Eu já conversei uma vez com um adolescente, eu falei assim pra ele, cara, tem coisa que você é mais velho do que eu. Aí ele, mas como assim? Eu falei, cara, eu levei 40 e tantos anos para poder ver isso acontecer. Você com 12, 15 anos, você já tá vendo. Para nossa época, Ricardo, para a gente ter acesso ao que estava acontecendo em algum outro país, eram dias, às vezes meses. Quando não chegava a informação errada ainda, Quando não chegava a informação errada, entendeu? Então, assim, hoje, vou dar um exemplo de hoje. Hoje mesmo. Hoje são 25 de abril de 2023. Hoje eu vi a chegada do atual presidente da República em Portugal e a reação dele, ao vivo. Apareceu a filmagem, eu falei, caraca, olha isso. E aí, às vezes, eu paro para ver e falo, cara, a gente está tendo acesso imediato a coisas que estão acontecendo em outro continente. Cara, isso para quem tem uma mente lá na frente, é informação que não acaba. Uma criança de 10 anos hoje, ela tem acesso a informações que nós, velhos, ou nós nessa idade, nunca teríamos. Na palma da mão. A questão de aprender língua, eu falo para eles, vocês têm a cabeça fresca, entra no grupinho de jogo, de rede social, pega um brasileiro que está morando nos Estados Unidos, faz amizade e começa a conversar em inglês com a pessoa. Sim. Entendendo? Como é que fala a palavra tal? E vai intercalando com o cara. Você pode baixar um aplicativo, tem um aplicativo chamado Duolingo. Eu digo porque ali você não tem... Você é obrigado a treinar a pronúncia e a escrita das palavras. E, cara, é de graça. Mas pra que a galera quer aprender outro idioma? Você não quer aprender outro idioma para estudar? Aprende para jogar. Você não gosta de jogar? Aprende para falar com a menina lá de fora, então, criatura. Para viajar, para arrumar um garoto lá de fora, para arrumar um emprego, para você saber, sei lá, ler o manual de instrução de algum equipamento que você comprar e você vai importar pelo AliExpress, pela Shopee, pela Shein. E sei lá, cara, faz qualquer coisa, mas produza algo, traga conhecimento para sua cabeça. Eu acho que falta isso para a garotada de hoje em dia. Sede de conhecer coisas novas. Eu ia parar de comer os enlatados, né? Parar de comer os enlatados. Quanto mais processado, pior a situação. Pior isso aí. Começa a pegar as notícias na raiz, começa a pegar as ideias na raiz. Para de copiar, inventa, imagina. Tem bons professores, você é um caso desse. Te procura. Professor, tive essa dúvida aqui e tal. E se a gente fizesse assim, se a gente fizesse assado, e vamos inventar. Entendeu? Fala fora do horário de aula, ocupa o professor, procura. Só que os professores estão ficando desestimulados de ensinar porque os alunos também não querem aprender. Você falou no começo. É certo. Eu começo a escrever no quadro, primeira coisa pergunta. Professor, hoje vai ter matéria no quadro? Qual o dia que não teve? Queria saber. Qual foi o dia que não teve? Então, mas tem que copiar. É para copiar? Eu falei, filho, se você quiser, você pode parar até de respirar. Aí é por sua conta, entendeu? Faz um teste. E vai levando. Porque se você entrar numa dessas, você fica paranoico. Não é para copiar, entendendo? Não é para deixar aqui, é para posteridade. Mas eu ainda faço melhor. Eles lá comigo, eles têm a matéria, eu coloco no quadro, eu tiro uma foto do quadro e tem um QR Code na sala que eu dou aula. Aí eu boto a matéria que foi dada naquele dia, um resumo da matéria. Você não faz isso não. Faço, pode ver, pastor. Aí tem uma matéria, tem vídeo explicando de outros sites e tem a apostila. Aí eu falo pro aluno, se você quer só passar...
Então, aí eu falo pro aluno, se você quer só passar de ano, tá aqui no quadro. Agora você quer ser o melhor aluno do mundo, tá no QR Code. Cara, se quiser, tá tudo ali. Entendendo? Bota, organizo. Quando eu Mas preparo. você é a mãe, rapaz. Você tá doido? E eu, hein? Na minha época era aquele quadro gigante, né? Compridão. Aí geralmente o professor separava em três ou em quatro. E ele começava a anotar no primeiro, a gente copiando ele igual uns doidos. No segundo, no terceiro, no quarto. Quando ele chegava no quarto, ele não perguntava, ele voltava no primeiro e apagava. Aqui, ó. Eu vou mostrar pro pastor que depois eu coloco até essa imagem na edição. Aqui, toda a matéria que eu dou aula. Meu Deus do Aí tem a céu. foto, aí essa foto fica lá no QR Code. Por quê? Para eu não, na hora da prova, o aluno não falar, isso não foi dado. Aí eu pego a foto e mostro aqui, ó, o dia que eu dei a aula, que tá no direitinho. Porque como eu trabalho com muitas turmas, são 12 turmas, aí pode acontecer. Então, até para me corrigir também, eu antes de ir para a sala, eu olho a aula anterior que foi dado. Eu vejo, porque às vezes você faz o planejamento que está com você no papel, mas por algum motivo não deu tempo de dar tudo para aquela turma. Aí o quadro é a minha prova, se ele chegou ali ou não. Aí é legal que tem alguns que falam, professor, você parou no assunto tal, falou que hoje é continuar tal aí. No final é bom. Sim, não. Tá. No final é bom, não. No começo é bom, no meio é bom, no final é bom. Rapaz, não tinha nada disso. E época de faculdade é porque você está ensino médio, né? Época de faculdade eu tive um professor que a aula dele era o troço mais louco do mundo. E ele fazia uns rabiscos aleatórios no quadro, e ele fazia uns rabiscos, e ele ia falando e rabiscando. E aí você não entendia o que ele tinha rabiscado ali. Ele também não sabia absolutamente nada do que tinha rabiscado. Mas o bizu qual era? Era ficar, nem olhar para ele. Ele tá falando e você tá ali, papiro, escrevendo tudo que ele tava falando, porque alguma coisa você ia tirar dali. Aí ele tá na prova. Aí, quando ele dava a prova, e a prova dele era cabulosa, era estapafúrdia, era muito louca. Aí eu falei, cara, que loucura, velho. Tipo assim, isso já na teologia, né? Porque era complicado. E tem uma parada bacana. Tipo, na teologia, né? É humanas e tal, os caras falam, lá. Mas na época da análise de sistemas, foi muito engraçado. Quando eu entrei, tem várias matemáticas, vários cálculos e tal, cálculo 1, cálculo 2, isso aqui. E aí o professor entrou na sala, assim, no começo ele já jogou os livros, assim, a bolsa em cima da mesa e falou assim, olha só, eu sou professor de matemática, mas a minha matéria com vocês aqui é cálculo. Então já vou dar o papo para vocês. Eu não respondo problemas que eu vejo que é má formação de segundo grau. Que isso? Eu não respondo. Se vocês estão aqui é porque vocês terminaram o segundo grau. Então eu não vou voltar para ensinar a matéria do segundo grau. Se eu for fazer alguma coisa que remeta ao segundo grau e vocês não saibam, vocês podem conversar comigo no final da aula, vamos combinar um preço e um local e eu dou aula para vocês de reforço. Mas eu vou ganhar em cima de vocês. O que a faculdade me paga é para dar aula de cálculo e não para rever matéria de segundo grau. Estamos entendidos? Fica. E agora? Estudar. Se você colou do amigo, tá ferrado. Se lanhou. Porque agora o amigo não tá na sala contigo. E aí? E agora? E rapaz, ó, primeiro semestre, ferro, de dar depressão, de não querer sair de casa. Eu passei por isso. Oh, Deus do céu. Quando eu estudei o ensino médio, tinha aquela questão das greves, né? Ué? Então, a minha nota de cálculo, a primeira foi 1,2. Olha que delícia. Segunda, 3,5. Aí 4. Aí eu falei, bem, tá subindo. Não teve nenhum azul ainda, mas tá subindo. Não, então, aí a gente vai falar assim, pô, mas o que é isso? O cara saindo, andando não sei quantos quilômetros, condução própria, seu meio de transporte próprio, sei lá, vai de charrete, vai de cavalo, vai de ônibus, vai do que quiser, mas vai. E aí tinha que estudar, voltar, chegar em casa à tarde, às vezes trabalhar, ralar, ajudar em casa, porque era comum. E aí, não sei, agora você vê uma garotada, aqui na nossa cidade, graças a Deus, tem ônibus, tudo é muito perto, você chega em qualquer lugar na cidade. Tem vários projetos da prefeitura que dá uma bolsa de incentivo. Pô, você pode chegar em qualquer lugar. Aqui na meiuca de Quissamã, você não gasta mais do que 15 minutos de bicicleta. Então, cara, qual é a dificuldade? Qual é a desculpa? Porque tudo vai ser desculpa. Porque motivo não tem.
São desculpas. Então, cara, tem que acabar com essa desculpa. Você que é aluno... Eu vou fazer o seguinte, pastor, pra gente encerrar o papo, aí o pastor, então, dá esse recado final, aí eu vou ir para esse jovem, porque o objetivo é esse, é mostrar para que a gente é gente, que é ser humano. Você não tem desculpa para não estudar, você não tem desculpa para não fazer. Você que mora aqui na cidade, você não tem desculpa para nada. A sua desculpa é simplesmente uma motivação contrária àquilo que você quer atingir. Tu quer chegar a algum lugar? Vai estudar. Você não depende de ninguém, você depende de você. Você tem todas as ferramentas na mão, você tem tudo na sua mão. Basta você usar da maneira correta. Afaste das más amizades, dos maus colegas, dos lugares que não são legais, de tempo. Não perca tempo. Use seu tempo, otimize seu tempo, faça o melhor uso do seu tempo. Leia o livro do professor Ricardo, vai te dar uma luz. Se você tiver dúvidas, são só 22 páginas. Então vai surgir dúvida, vão surgir perguntas. Procura o autor do livro e você está tendo acesso a isso. Essa ferramenta, esse canal é um canal de você desenvolver conhecimento. Então faça isso. Agora, não fique parado, não fique inerte. Movimente-se, bota o seu corpo para se mexer, bota a sua cabeça para se mexer, trabalhe para alcançar seus objetivos. Pronto. Eu agora vou fazer uma propaganda inversa, já que o pastor falou do livro. Olha, às quartas-feiras, na Igreja Metodista em Quissamã, galera que mora aqui conhece, sabe onde é, na entrada do sítio Quissamã. Isso. Quarta-feira, culto da vitória, a partir das 7h30. Isso. E na domingo, à noite, a partir das 7 horas, também um culto ali. Então vá, você não vai se arrepender, tá? Alguma coisa de bom vai acontecer com você, tá? Vai lá pegar um pouquinho da porção do Senhor. Nem que seja para tomar um café. Nem que seja para tomar um café. Vai lá na igreja, toma um café. Você entrou na igreja, vai ter um café, deve ter um chocolate, vai ter uma bala. Se não tiver, você pode me procurar e falar assim, pastor, você prometeu, eu vou te levar para tomar um café e eu vou te dar uma bala, tem na minha sala, eu te dou. Mas vai lá, cara. Ó, uma coisa eu te garanto, você vai sair de lá, no mínimo, igual você entrou. Pior, nunca. Hein? Isso aí, pastor. Show de bola. É com uma dessa, né? A gente encerra então o nosso programa de hoje. Muito obrigado, galera, pastor. Forte abraço para vocês. Assistam sempre, curtam, compartilhem. Não só esse meu vídeo, mas com todo mundo aí. O canal só tem produzido coisa boa, coisa interessante, uma matéria super legal que vai nos ajudar muito. Valeu? Valeu, professor Ricardo. Valeu, obrigado, pastor. Tamo junto, forte abraço. Tá bom. A gente termina sempre o programa com palmas. Eita. Glória a Deus.